Olá, no programa de hoje você vai ficar por dentro da recomendação expedida pela MPRJ que foi atendida pelo Estado do Rio de Janeiro para facilitar a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com deficiência. Confira a participação da promotora de Justiça, Luciana Direito. E no nosso bloco de entrevistas, entenda o trabalho do Núcleo de Atuação perante as centrais de audiência de custódia do MPRJ, em uma conversa com a integrante do setor, a promotora de Justiça, Muna Bastos da Rocha. Está no ar, para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Desde o início da pandemia, o Ministério Público do Rio de Janeiro tem trabalhado buscando garantir a prioridade das pessoas com deficiência na vacinação contra a Covid-19. Recentemente, o MPRJ teve recomendação atendida pelo Estado, que emitiu ofício para que os municípios facilitem o acesso à vacinação para este grupo e que realizem busca ativa da população com deficiência que ainda não foi vacinada. Acompanhe no quadro especial Vacinação. As reuniões, tanto com o Estado quanto com o município, com as pastas da saúde, assistência social e pessoa com deficiência, elas vêm ocorrendo desde o início primeiro da pandemia e logo após da vacinação. Todas no intuito de garantir a prioridade da vacinação para as pessoas com deficiência. Então, desde ao longo de 2020 até esse 2021, a gente vem conversando rotineiramente com o Estado e município para que essa prioridade seja atendida, para que as pessoas com deficiência que estão no grupo prioritário, que estavam naquele grupo prioritário de vacinação, fossem vacinadas, tivesse acessibilidade tanto nos postos de vacinação quanto nas campanhas. Então, vem sendo um diálogo constante ao longo desse período que nós estamos vivendo desde o início da pandemia. Num primeiro momento, nós tivemos essa questão da vacinação prioritária às pessoas com deficiência. Então, a gente fazendo um retrospecto, junto com o auxílio que estava sempre presente do Centro Operacional das Pessoas com Pessoa com Deficiência, através da doutora Renata Schaffstein, que foi assim uma grande parceira, uma grande aliada nesses diálogos e nessa marcação de conversas com as pastas estaduais e municipais. Então, desde esse longo período, a gente vem trabalhando para que seja respeitada essa prioridade no atendimento às pessoas com deficiência. Então, começamos com a priorização das pessoas com deficiências que estavam institucionalizadas, sendo vacinadas primeiramente, e logo após nas pessoas com deficiência que não estavam institucionalizadas, mas garantindo a elas a prioridade na vacinação. E vale a pena também a gente ressaltar que essas reuniões rotineiras com as pastas da saúde, da assistência social e da pessoa com deficiência, seja no âmbito municipal quanto no âmbito estadual, ela virou uma pauta do PGA de 2021 na área das pessoas com deficiência. Por quê? Porque nós percebemos que faltava todo tipo de acessibilidade para que elas conseguissem chegar a essa vacinação. Então, desde uma campanha acessível, que ela tivesse o escopo de chegar a todos, que todos tivessem o conhecimento aonde poderiam ser vacinadas, quais os dias, quais os locais acessíveis, a acessibilidade nesta informação e a acessibilidade propriamente dita, a arquitetônica do local aonde elas iam ser levadas para serem vacinadas. Nós conversamos muito, tanto com o município quanto com o Estado, que nós tínhamos que transpor essas barreiras para que a gente pudesse alcançar o maior número de pessoas com deficiência. Porque percebíamos já muitas ouvidorias no sentido do desconhecimento, seja do dia, seja do local da vacinação, as dificuldades de locomoção dessas pessoas, onde havia necessidade muitas vezes de um parente, de um familiar, de um cuidador,
ter um dia certo para levar, se programarem, porque nem sempre é óbvio essa mobilidade, essa rapidez quando a gente fala de pessoas com deficiência. Então, isso tudo foi algo que nós vínhamos estruturando, né? E esse diálogo, ele é muito importante, eu acredito muito nessa conscientização e nesse diálogo, né? Mas é óbvio que nós, no início, nós tivemos que ingressar junto com a Defensoria Pública e a OAB com uma ação civil pública para que garantíssemos a prioridade. E ao longo desse ano, né, desde o início do ano até agora, nós estávamos percebendo uma pouca resposta das pessoas com deficiência, assim, um número ainda era pequeno, perto do mundo de pessoas com deficiência que existem tanto no município do Rio de Janeiro e nos outros municípios do estado. E daí que essa recomendação, ela vem nesse sentido, ela vem com um desdobramento já dessas conversas que eu, no âmbito do município do Rio de Janeiro, né, e que os colegas no âmbito de seus municípios com atribuição, juntamente com o Caucível, vínhamos fazendo vamos trazendo esta pauta da prioridade da pessoa com deficiência. E aí essa recomendação vem nesse sentido, para que não só nós como Ministério Público, mas o Estado como gestor estadual, né, ele então notificasse, ele oficiasse aos municípios, né, cientificando do cumprimento da prioridade da pessoa com deficiência na vacinação. Na Lei Brasileira de Inclusão, né, que trata justamente do cuidado à pessoa com deficiência, né, que tutela os direitos das pessoas com deficiência, no artigo 9º, ela traz essa prioridade de proteção e socorro em todas as circunstâncias. Então, essa priorização no atendimento, ela tem a força dessa lei, né, dessa lei federal, né, que impõe a que todos os outros entes, ou que todos que lidem com a pessoa com deficiência, ou que lidem com a população em geral, respeitem essa questão prioritária da pessoa com deficiência. Então, nesse sentido, o que nós recomendamos ao governo do Estado, e nós já fruto desses diálogos, né, que, por exemplo, o que estava acontecendo? Quando saíam as tabelas semanais de repescagem, no início as pessoas com deficiência não estavam incluídas nessa repescagem. Então, havia um dizer para nós, né, que elas seriam priorizadas, mas não havia essa publicidade à população. Então, as pessoas estavam assim, desconheciam, né, esse direito de ir em qualquer posto, em qualquer hora, em qualquer dia, se vacinarem, né? Da mesma forma, essa informação acessível, né, seja com braille, seja com libras, seja de forma a alcançar as pessoas com deficiência, para que nós tivéssemos um número maior de pessoas indo se vacinar. Então, nós ficamos muito satisfeitos porque esse ofício do Estado aos municípios, ele saiu em seguida, inclusive dentre os considerandos dele, eles mencionavam a nossa recomendação, para que então os municípios atendessem seus postos de vacinação, cumprissem a prioridade da pessoa com deficiência em qualquer dia, em qualquer hora, porque elas já seriam como os idosos ou como aqueles que estão assim, acima de 50, acima de 60, então não precisaria ter uma semana ou um dia específico para a pessoa com deficiência, né? Então, através de divulgação nas redes sociais, né, Instagram, Facebook, da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Governo do Estado, já existe por parte do Estado, né, o ofício para que todos os municípios cumpram essa prioridade. Nós conseguimos, né? E aí eu quero reforçar até o apoio do CAL, que foi assim muito parceiro no agendamento das reuniões, na participação ativa também, porque tem uma outra questão importante, que é a questão da busca ativa dessas pessoas com deficiência, né? Então, a gente ter esse resgate dos cadastros das secretarias de saúde, de pessoa com deficiência, da Secretaria de Assistência Social, né? Da Coordenadoria de Saúde Mental, porque eles têm os cadastros no CadÚnico, nos CRAs e CREAs. Então,
como eles têm todo esse registro, a gente hoje está trabalhando justamente no mapeamento e nessa busca ativa da pessoa que não se vacinou, da pessoa com deficiência que não ainda se vacinou. É um longo caminho ainda, né? Porque a gente ainda tem uma defasagem de dados, né? E um cruzamento de dados ainda precário, mas nós estamos caminhando nesse sentido e eu espero que essa ação, né, e principalmente essa posição e essa disposição do Estado e município em cumprir, né, a Lei Brasileira de Inclusão, ela possa ter realmente um alcance bastante extenso, né, e que as pessoas venham se vacinar. Agora o MP Cidadão vai para um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos a instantes. As entrevistas do MP Cidadão estão sendo realizadas por videoconferência. E nesta edição nós vamos ficar por dentro do trabalho do Núcleo de Atuação perante as Centrais de Audiência de Custódia. A nossa convidada de hoje é a integrante do NACAC, a promotora de justiça Muna Bastos da Rocha. Olá, doutora Muna, seja muito bem-vinda ao MP Cidadão. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre a audiência de custódia. Doutora, o que é e como funciona o NACAC? Bom, o NACAC ele é um núcleo de atuação perante as centrais de audiência de custódia. Ele foi criado por resolução do Procurador-Geral de Justiça recentemente em abril desse ano, em substituição ao que era o GCAC, que já era o nosso grupo especializado de atuação na Central de Audiência de Custódia. O nosso trabalho funciona basicamente com a realização de audiência de custódia no estado do Rio de Janeiro. A nossa criação ela acompanhou o que foi desenvolvido pelo Poder Judiciário, de modo que a SEAC funciona com 3 frentes, em 3 portas de entrada, sendo uma em Benfica, que é onde eu trabalho, uma em Volta Redonda e outra em Campos. Basicamente, nosso núcleo ele tem a peculiaridade de a gente atuar diretamente na atividade fim, não depende de qualquer tipo de solicitação de auxílio, nossa designação já é para a realização das audiências de custódia que acontecem de segunda a sexta. Nós, aqui de Benfica, ficamos com cerca de 85% das audiências de todas as pessoas presas no estado do Rio de Janeiro. E, basicamente, no início a gente realizava as audiências de custódia relativas aos presos em flagrante e, hoje em dia, depois de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, nós passamos a realizar as audiências de custódia de todas as pessoas presas. Isso envolve mandados de prisão preventiva, mandados de prisão temporária, prisões definitivas, prisões decorrentes de dívidas de alimento e também no caso de recaptura de presos que tenham se evadido do sistema penitenciário. Doutora, e como o NACAC se localiza dentro da estrutura do MPRJ? O NACAC ele é um núcleo de atuação especializada, só que, como eu disse, ele tem essa peculiaridade de ser voltado para atividade fim. Então, independe de qualquer tipo de solicitação em determinados grupos do MP, o promotor natural do caso ele faz a solicitação e aí o núcleo especializado atua. O NACAC não, ele já atua na atividade fim a despeito de haver um promotor natural do caso. Dentro da estrutura do MP, foram membros que foram designados pelo Procurador-Geral de Justiça para atuação, afetados para atuação específica da realização de audiências de custódia na Central, sendo que são 3 promotores designados do núcleo aqui em Benfica, um em Volta Redonda e um em Campos. Existe uma atuação conjunta dos membros do núcleo, com pacificação de entendimentos, mas tudo sempre respeitando a independência funcional. No caso específico aqui de Benfica, como eu disse, são 3 membros designados para o grupo, mas são 4 salas de audiência que funcionam de forma concomitante. Então, por conta disso, a movimentação dos promotores acaba designando promotores em auxílio para a realização dessa 4ª sala de audiência. E, doutora, como se estabelece o auxílio entre o NACAC e o CAU criminal? Bom, o CAU criminal tem uma atuação conjunta de parceria desenvolvida com os membros aqui do NACAC. Na verdade, a própria resolução prevê esse auxílio sendo realizado pelo CAU criminal. Inclusive, a gestão dos dados que são colhidos na audiência de custódia também perpassa pela atuação do CAU.
É importante frisar que, a despeito da gente ter o foco na atividade fim, a nossa atuação é muito sensível, porque o promotor da audiência de custódia, principalmente no caso das prisões em flagrante, que representam a maior parte das audiências que nós realizamos aqui, são decorrentes de prisões em flagrante, é o primeiro contato que um promotor de justiça está tendo com aquele caso concreto. Então, houve um avanço significativo. Nós, membros do núcleo, em articulação ao CAL, principalmente em articulação ao Poder Judiciário, houve a possibilidade de se estabelecer, junto com a Polícia Civil, a distribuição desde da atuação, da autuação da prisão em flagrante, de modo que quando o procedimento chega aqui para a gente, já há uma distribuição. Então, por conta disso, a gente já sabe de antemão quem é o promotor natural da causa. Só que o primeiro contato é feito com o promotor da audiência de custódia, que é o promotor que tem independência funcional para atuar naquele caso. Só que são muitas peculiaridades que só quem vive aqui na audiência de custódia, principalmente se tratando de uma audiência aqui em Benfica que é realizada dentro de um presídio, né, falando de forma mais simples, existem peculiaridades e questões administrativas que envolvem a interlocução com todas as instituições. Então, se hoje em dia a audiência de custódia do Rio de Janeiro ela serve de exemplo para todas as unidades da federação, a gente já observou, inclusive, membros do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, vindo visitar aqui a central, a SEAC, principalmente de Benfica, exatamente para identificar como esse modelo deu tanto certo, porque existe um fluxo de trabalho que é muito funcional. Isso tudo depende muito da articulação com as instituições. Então, sem a participação do MP, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil, isso aqui não teria funcionado como funciona e como serve de exemplo assim, para todas as outras unidades. E, além disso, é importante que, até mesmo por uma questão de gestão desses dados, nós possamos colher os dados sem depender de qualquer outra instituição. Então, existem, obviamente, órgãos públicos que fazem coletas de dados de audiência de custódia, entidades particulares que querem observar como funciona a audiência, quais são os crimes que ocorrem com mais frequência, quais são as decisões judiciais em cada caso, mas é importante o MP não depender da colheita de dados de nenhuma outra instituição. Então, por conta disso, também sempre houve um interesse da administração e do CAL criminal na gestão desses dados. Então, a gente consegue colher os dados e fazer uma análise. Inclusive, nós apresentamos trimestralmente para o Procurador-Geral de Justiça relatórios de atuação, demonstrando como vem se desenvolvendo as audiências de custódia, principalmente aqui no caso de Benfica, que acaba por abarcar grande parte dos casos do estado do Rio. Além do CAL, né, desse auxílio do CAL, nós também contamos com o auxílio da CSI, que é a Coordenadoria de Segurança e Inteligência, e também com o CRAI, que é o Centro de Apoio Operacional para a questão mais administrativa. Então, para que nós possamos estar embasados para a realização da audiência de custódia, a gente precisa ter uma análise da vida daquele custodiado em específico. E dados que são extraídos da CSI, que são passados para a gente, através também do esclarecimento das folhas de antecedente criminal, que permitem que o promotor esteja adequadamente preparado para a realização daquela audiência. Fora isso, os promotores atuam, né, no front ali nas audiências, mas a gente precisa de uma equipe que desde 7 horas da manhã já está aqui preparando os procedimentos para que os promotores estejam embasados para as suas manifestações. Então, o CRAI é responsável também por identificar servidores que também tenham um perfil que possam vir para cá, porque, relembrando, estamos dentro de um presídio, então isso depende também da análise de perfil de pessoas que estejam preparadas para trabalhar com questões sensíveis de se estar dentro de uma unidade prisional, levando em consideração que todo esse sistema que foi desenvolvido em parceria com todas essas instituições que eu mencionei, ele, por mais que hajam algumas questões relativas ao desenvolvimento do trabalho dentro de um presídio, os benefícios são muito grandes, né? Então, você tem uma diminuição de custos pelo Estado do Rio de Janeiro, por todas as instituições estão aqui. Então, a gente tem um polo da Defensoria, um polo da OAB, um polo do Ministério Público e do Judiciário. E a tendência é que isso só cresça, né? Inclusive com outros institutos sendo celebrados aqui também na audiência de custódia.
Perfeito, doutora. Agora, e a relação entre o NACAC e as promotorias com atribuição? Bom, como eu expliquei, as promotorias com atribuição, elas não têm que fazer nenhuma requisição de auxílio para a nossa atuação, né? A nossa atuação é revestida de muita independência funcional. Obviamente, quando os processos já chegam por nós distribuídos, nós sabemos que existe uma repercussão da nossa manifestação naquele processo. Então, a nossa atuação ela tem que ser, obviamente, realizada com muita responsabilidade, levando em consideração a repercussão da nossa manifestação para o resultado final daquele processo. Mas como há uma independência funcional, a nossa relação com o promotor natural, ela acontece muito mais quando há alguma peculiaridade do caso concreto, especialmente quando da análise da folha de antecedente criminal daquele custodiado, quando nós identificamos que aquele custodiado não foi citado em outro procedimento, e essa questão da citação é um avanço muito grande, que hoje em dia nós, na grande maioria dos casos, se existe um custodiado que chega aqui, não foi citado em outro processo, nós observamos isso e já providenciamos junto ao magistrado e ao cartório com o oficial de justiça que fica aqui de plantão a citação daquela pessoa, nós comunicamos isso ao promotor natural do caso, se houver também a necessidade, porque aquele custodiado já foi beneficiado com algum instituto despenalizador, ou se foi celebrado algum acordo de não persecução penal em outro processo, tudo isso é informado ao promotor com uma atribuição. Além disso, alguns custodiados chegam aqui já possuindo condenações criminais, estão em cumprimento de pena ou estão com algum benefício que foi concedido pela vara de execução penal. Então, nós enviamos também informações relacionadas a isso aos promotores com atribuição e ao CAU de execução penal. Por fim, também em relação às audiências de custódia, basicamente, o foco delas desde o início é analisar se houve algum tipo de violência policial ou tortura na realização, inicialmente, da prisão em flagrante e hoje em dia no cumprimento de qualquer mandado de prisão, no caso do evadido. Se houver qualquer tipo de relato de tortura, são feitos encaminhamentos necessários, né, para o promotor que vai ter atribuição para investigação daquele relato de violência policial. São nos casos em que há relatos contundentes e nós julgamos necessários, nós tiramos fotografias, encaminhamos também, ou para o promotor que atua junto à auditoria militar, em caso de relato de violência policial causada por policial militar, ou a promotoria de investigação penal, central de inquéritos, no caso de relato de agressão por policial civil. Doutora, e como tem sido o trabalho do NACAC até aqui? Olha, eu falo por mim, mas falo também pelos membros do núcleo, que todos nós consideramos o trabalho desenvolvido pelo NACAC muito positivo, né? Inicialmente, quando as audiências de custódia foram instaladas aqui no Rio de Janeiro, havia um índice de divergência muito grande entre as manifestações ministeriais e as decisões judiciais, que não era de interesse, obviamente, de nenhum de nós. Não se está aqui a defender qualquer tipo de padronização a priorística em manifestações, mas obviamente existem casos que demandam mais atenção e que eventual soltura pode representar um prejuízo muito grande para a sociedade. E é isso que a gente busca evitar aqui na audiência de custódia também. Então, um exemplo que nós podemos dar no início das audiências de custódia, quando nós observarmos alguma soltura descabida, alguma decisão teratológica, o recurso cabível é um recurso em sentido estrito. Esse recurso, ele não possui efeito suspensivo, então a efetividade, a eficácia desse recurso acabava sendo muito baixa. O resultado prático que a gente obtinha com a interposição desse recurso era ruim, era negativo. Foi feito um estudo jurisprudencial, que a princípio, para buscar esse efeito suspensivo, nós adotamos aqui a ideia de impetrar mandados de segurança para buscar esse efeito suspensivo. Foi realizado um estudo jurisprudencial, consulta aos promotores das varas criminais e nós começamos a perceber que a receptividade da jurisprudência era muito maior caso fosse utilizada uma medida cautelar inominada para buscar esse efeito suspensivo. Desde então,
nós tivemos inúmeros casos em que as decisões foram revertidas e, de fato, houve ali um benefício muito grande dessa atuação coordenada do núcleo. Além disso, a partir do momento em que há membros fixos no núcleo, eventuais disparidades nas manifestações ministeriais são reduzidas e, obviamente, sempre respeitando a independência funcional, mas a nossa atuação ela tem que ser muito responsável, cautelosa e sensível, levando em consideração a repercussão dela no processo, ao longo da instrução criminal. E, além disso, existem questões sensíveis da audiência de custódia que só quem está aqui vivenciando tem a capacidade de conseguir identificar, diferente de quem está atuando numa vara criminal. Então, com membros fixos, esse diálogo, essa fixação de padrões de atuação e de conduta, visando se atingir um benefício para a sociedade, é muito melhor e muito mais efetivo. Doutora Muna, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer novamente a participação da senhora no nosso programa. Muito obrigada por nos explicar um pouquinho do trabalho do NACAC. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade da gente também vir aqui falar um pouco do nosso trabalho. Muitas das vezes as audiências de custódia foram muito criticadas, a sua implementação, mas hoje em dia o Ministério Público felizmente se faz presente com muita força dentro das audiências de custódia, e essa mensagem que a gente queria passar, a sociedade não está desamparada, muito pelo contrário. A nossa busca aqui nas audiências de custódia é atuando dentro dos padrões, obviamente, da legalidade, buscar que a sociedade esteja de fato protegida, e resguardada. Muito obrigada, doutora Muna. E o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o canal MPRJ Oficial no YouTube. Se inscreva, ative as notificações, nos acompanhe também pelas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Nos envie suas dúvidas, críticas ou sugestões. Entre em contato conosco também pelo nosso e-mail. O MP Cidadão está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos encontramos na semana que vem. Um forte abraço. Até mais!